Imagine uma pessoa vivendo em um bairro com uma ótima infraestrutura de saúde, de saneamento básico, em ruas bem arborizadas, enquanto que uma outra vive numa área vulnerável, com condições precárias de alimentação, de transporte e pouco acesso à saúde pública. A qualidade de vida delas, com certeza, não é a mesma, concorda? Essas desigualdades podem ser vistas dentro de uma mesma cidade. Isso significa que o seu CEP, a sua cor e a sua renda podem determinar como será a sua saúde. Já pensou nisso? São chamados determinantes sociais de saúde. A gente está no período pré-eleições municipais e já imaginou como que o seu voto pode influenciar a sua saúde? Sim, porque as políticas públicas têm um papel muito importante na vida de cada um de nós e podem reduzir as desigualdades e melhorar a saúde pública coletiva. Eu me deparei com todas essas informações no perfil contente.você no Instagram, que é um veículo que produz conteúdo autoral e investigativo. E achei que a gente precisava trazer esse debate aqui para o Pode Falar de Saúde. Vamos falar sobre isso? Oi, gente, eu sou a Carolina Cassola, jornalista e criadora do Pode Falar de Saúde, um espaço para a gente entender juntos sobre saúde integral, física, mental e emocional. No YouTube, você pode se inscrever no canal @Pode Falar de Saúde ou acompanhar o podcast no seu agregador preferido. Segue também lá no Instagram, @Pode Falar de Saúde. Curte e compartilhe esse conteúdo com quem precisa ouvir e deixa seu comentário. Essa é uma produção em parceria com a RWCast, a central de podcasts do Grupo Rádio Web. O nosso bate-papo nesse episódio é com a Júlia Pereira, que é analista de relações institucionais do IEPS, que é o Instituto de Estudos para Políticas de Saúde. Ela também é antropóloga, mestre em demografia e doutora em políticas públicas. Tudo bem, Júlia? Muito obrigada aí por aceitar o convite para participar dessa edição. Bem, Carolina, obrigada a vocês por me convidarem. Legal, Julia. Esses dados aí que eu falei na minha abertura, né, eles fazem parte de um relatório técnico de condições de vida e saúde feito aí pelo Instituto em parceria com a Humane, que é uma ONG que apoia iniciativas que contribuem para o sistema público de saúde mais eficiente, né? Esse relatório traz muitos dados importantes e interessantes que a gente vai discutir aqui, mas eu queria que você falasse assim, de que forma que as desigualdades sociais, né, afetam a saúde, a qualidade de vida das pessoas, né? Como é que o relatório traz isso? Os fatores sociais e as desigualdades sociais, eles acabam sendo os responsáveis por explicar em grande parte as desigualdades de saúde que a gente tem entre a população, entre diferentes grupos populacionais. E aí eu não estou falando só na capacidade de acessar a saúde ou não, mas o quanto que as suas diferentes condições de vida também afetam a sua saúde. O que a gente chama de determinantes sociais da saúde, que são os fatores não médicos que influenciam os resultados da saúde de uma população. Não existe um rol taxativo de quais são esses determinantes, mas de uma maneira geral, a Organização Mundial de Saúde, ela caracteriza eles como renda, proteção social, educação, desemprego, condições de trabalho, insegurança alimentar, suas condições de habitação, condições de saneamento, comunidades básicas, o desenvolvimento da primeira infância, influencia muito a sua capacidade de saúde, porque influencia muito o seu nível educacional no futuro, acesso a serviços de qualidade. Então, todos esses diferentes fatores da vida, eles vão afetar a nossa qualidade de vida, a nossa saúde. E a gente pode ver, por exemplo, e isso vai explicar muitas das diferenças, assim. A gente tem a diferença entre os países desenvolvidos e países não desenvolvidos. Às vezes eles vão ter uma diferença de 18 anos na expectativa de vida dessa população, né? A maior parte das mortes de doenças crônicas não transmissíveis, elas estão concentradas nos países de baixa e média renda. As doenças crônicas não transmissíveis, elas podem prejudicar a nossa saúde, mas a gente consegue viver com elas durante muitos anos. Não era para matar tanto quanto mata se a gente conseguisse fazer os acompanhamentos pertinentes que eles precisam ser feitos, né? E aí a gente fala, inclusive nesse estudo, que a pobreza ela pode afetar a saúde tanto quanto outros fatores de risco, como tabaco, álcool, sedentarismo, hipertensão, obesidade, diabetes.
né? O baixo nível socioeconômico de um país, ele pode reduzir sua expectativa de vida em mais de 2 anos, às vezes. Então, todos esses fatores acabam afetando a saúde de uma população, de um grupo, né? A gente vê, por exemplo, na questão da educação. Para cada ano, existe uma pesquisa na Suécia que fala que para cada, e a gente traz isso no relatório, tá? Que para cada ano a mais de educação, há uma redução de quase 20% no risco de problemas de saúde. Então, quanto mais a gente consegue estudar, mais a gente também consegue entender quais são os fatores de risco para a nossa saúde, além da gente obter também, consequentemente, maiores penas e maiores condições de cuidar da saúde. Outro dado que a gente sempre alerta muito é o dado de condição habitacional, por exemplo, as questões de saneamento. Estima-se que 1,4 milhões de mortes poderiam ser evitadas por ano se a gente tivesse no mundo, né, se você tivesse condições adequadas de saneamento e abastecimento de água. Hoje, no Brasil, só 55% da população tem uma coleta de esgoto adequada, ou seja, 45% da população continua sem coleta de esgoto. Além disso, a gente está falando de tem uma parte da população que não tem coleta de lixo, ou quando tem, ela passa uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Então você está muito mais exposto a doenças que podem vir por uma falta de saneamento, como, por exemplo, cólera, difteria, tuberculose, quando a gente mora em lugares com baixa ventilação, e todas as arboviroses. Que a gente teve uma pandemia grave de dengue esse ano, e daí quando a gente está num lugar que as pessoas não há coleta de lixo, não há saneamento adequado, não adianta falar, a população não recolhe o seu lixo, não deixa a água exposta. Quando a gente não tem condição, muitos lugares não têm acesso à água, então as pessoas têm que armazenar água, porque às vezes a água chega uma vez por semana só, pelo encanamento, então não tem como você virar para essas pessoas e falar, não armazene água e porque isso pode dar dengue. Isso é inviável. O que a gente precisa fazer é levar o saneamento para a população. O IEPS também tem um artigo publicado no Saúde em Público da Folha de São Paulo que fala justamente sobre isso, assim, sobre justamente a questão do saneamento básico, do impacto nas arboviroses. Então eu convido todo mundo a acessar também, a dar uma olhada lá, tem várias informações super interessantes sobre esse ponto específico. Foi bom que você falou de saneamento, né, Júlia? Porque também, assim, a gente pegando agora o contexto até mais atual do Rio Grande do Sul também, né? Sim. Que é um estado que, com certeza, a questão do saneamento é um dos grandes desafios para eles, por conta de toda essa situação catástrofe que teve, né, na chuva. Isso, com certeza, impactou demais e virou um desafio ainda maior do que já se tinha, né? Então, quer dizer, a gente vai tendo também situações pontuais, como você colocou também da dengue, que assolou o país esse ano, mas são muitos desafios em que, às vezes, o sistema ele já não funciona tão bem. E quando tem assim uma catástrofe, né, uma situação ali mais atípica, uma tragédia, isso acaba se agravando mais. E aí, até a gente conseguir recuperar isso, né, essa população conseguir ter realmente um acesso adequado de saneamento, leva muito tempo, né, muitos anos. Desses casos, desses grandes eventos, com certeza. Não só disso, por exemplo, e mais uma vez nessa questão da dengue, eu lembrando aqui agora, eu moro em Brasília, né? Há cerca de 10 anos atrás, a gente teve uma questão do racionamento de água. E a gente está agora numa das maiores secas do Brasil nos últimos anos também, de novo. Então, isso pode vir a acontecer de novo, assim. E aí, a gente é obrigado a armazenar água, e, enfim, toda essa questão. Lá no Rio Grande do Sul, agora, por exemplo, eles tiveram um disparo, por exemplo, de casos de leptospirose, que não é uma doença que a gente esteja acostumado a lidar no nosso dia a dia. Então, a gente ainda tem um problema do surgimento de uma doença que os próprios profissionais de saúde não estão exatamente acostumados a encarar todo dia, né? É verdade. Não é todo dia que chega alguém, né, com leptospirose, né, no seu consultório, porque não era para ter mais, né, essas questões. Então, é verdade. E às vezes os desastres, eles acontecem num grau tão grande que os próprios órgãos gestores, eles não sabem nem de onde tirar referência para saber, por exemplo, quantas pessoas eu preciso mandar para lá, o que eu preciso fazer, qual é o tempo que eu preciso estar dando suporte. Essas coisas, as pessoas estão construindo na medida que vão acontecendo, né? Então também isso dificulta um pouco o planejamento, assim, dos órgãos, tanto federais quanto estaduais, quanto municipais, assim. Claro. E você citou da pobreza, né? Olha que impacto, né, importante da pobreza
né, ela poder afetar tanto a saúde quanto o fumo, por exemplo, o cigarro, que sempre se falou, né, e aí também tem uma questão aí racial importante também, né, Júlia, que a pesquisa traz, que a gente falando aí desses recortes todos sociais, mas que a população negra é a que mais sofre também, né, com a falta de acesso à saúde pública, né. E o que é a maior parte da população do Brasil, né? Então, a gente está falando de 56% da população do Brasil. Então, a gente está falando de 56% da população do Brasil tem acesso pior à saúde. A gente vai trazer algumas informações importantes no relatório, que vão trazer muito mais a questão da redução de expectativa de vida, muito por conta da violência também, que atinge muito mais a população negra. Mas a gente tem outros estudos, por exemplo, que mostram que mulheres negras, elas tomam menos anestesia, os médicos, de uma forma geral, se preocupam menos com a dor das mulheres negras durante o parto do que das mulheres não negras. Então, essas desigualdades também vão estar apresentadas no relatório, de tratamento pior, de se sentirem piores atendidos no sistema. Então, às vezes, mesmo quando você acessa o sistema, às vezes você é pior atendido. E daí, no estudo, a gente, para além da população negra, a gente vai trazer também toda uma questão com outros grupos populacionais, né? A gente vai falar das populações ribeirinhas, da população indígena, às vezes da falta de compreensão com a população indígena, de que você não pode desconsiderar os conhecimentos tradicionais dessa população, né? Falar de saúde com essa população é tentar juntar todos os conhecimentos, você não pode, e isso tem que estar na cerne da política, você não pode ignorar os conhecimentos tradicionais dessa população. Ou, por exemplo, a gente ainda vai falar da população LGBTQIAPN+, e de todo não atendimento que essa população tem. Porque muitos médicos não sabem lidar, assim. Então, a gente ouve muito, por exemplo, casos de mulheres lésbicas que chegam, às vezes, para uma consulta ginecológica e o médico fala que não vai fazer, porque às vezes elas nunca tiveram uma relação sexual, então elas não precisam. Umas coisas que não, sabe, que não fazem muito sentido, assim. E daí, o fato, às vezes, de você estar em algum grupo populacional específico, passa a ser um outro determinante social de saúde, para além daqueles mais transversais para toda a população. Sem dúvida, fica uma população mais marginalizada, sem esse acesso, né, aos serviços, ou com serviço inadequado, né, como você deu exemplo, às vezes tem o acesso, mas não tem a informação, o atendimento que deveria ter, né, então é bem complicado mesmo, né. E também uma outra coisa, né, que a gente está falando de tudo isso de todos esses recortes aí da pesquisa, mas também vi uma coisa interessante, que é que os municípios brasileiros que têm baixo investimento em saúde pública também têm um aumento considerável de mortalidade precoce, né? Porque a gente falou das doenças, né? Você citou as doenças crônicas, mas também dessa mortalidade, né? O baixo investimento em saúde, ele vai refletir na mortalidade, ou, no mínimo, ele vai refletir na sobrecarga do sistema mais complexo, né? Do sistema do terciário, do sistema hospitalar. E aí é muito importante a gente falar dos municípios aqui, porque, assim, até porque a gente está em ano de eleição municipal, né? Então, é importante a gente pensar nisso, o que os nossos candidatos e candidatas, o que eles podem prometer, e entender o que eles podem fazer, na verdade, né? É função do município investir em atenção primária. Essa é a principal responsabilidade do município. A gente está falando de atenção primária, a gente está falando daquele primeiro atendimento, aquele atendimento do postinho, aquele atendimento da unidade básica, das AMAs, enfim, cada lugar vai ter um nome, que é a nossa saúde rotineira, que é onde a gente tem que ir para ter acompanhamento, para a gente ter a prevenção, que tem que estar preocupado com a prevenção, que tem que estar preocupado com o monitoramento da saúde da população de uma forma em geral. A atenção primária à saúde, ela consegue resolver, se ela é bem feita, 80% dos problemas de saúde da população. Porque a não ser que a gente tenha problemas externos, de causas externas, acidentes, de uma forma geral, se você não faz um acompanhamento da sua saúde, você não tem grandes intercorrências de saúde ao longo da vida. A gente vai ter uma proporção da população que vai ter câncer, isso está crescendo, enfim, mas de uma forma geral, tirando isso e causas externas, acidentes, a gente consegue fazer acompanhamento de saúde sem precisar ir para um hospital ao longo da vida, né? Digamos, o ideal seria esse. Esse aí, Júlia, seria então o primeiro ponto, até para a gente situar aqui também as pessoas, né, desse que vocês fizeram também uma parceria aí com a Humane, com a Fundação José Luiz Egídio Setúbal, para lançar o Mais SUS nas cidades, que são essas 5 propostas importantes aí para
para que candidatos, né, agora nessas eleições, possam pensar sobre fortalecimento dessa saúde pública nos municípios. Então, essa estruturação da atenção primária que você está explicando, essa já é o primeiro ponto importante, né? Esse é o primeiro ponto. Foi muito bom você falar isso. A gente lançou com a Humane, foi uma coalizão de parceiros, na verdade, com a Humane, a Fundação José Luiz Egípcio Setúbal, como apoio principal. A gente ainda teve o apoio técnico do INSPER e do Instituto Desiderata nessa formulação dessa agenda. E a gente teve o apoio de outras instituições também, como a CT Promoção de Saúde, a Vital Strategies, o Instituto Veredas e a Impulso Gov. Essa coalizão a gente fez uma agenda onde a gente pensou em 5 propostas para as campanhas municipais, né, voltadas para a saúde, para valorização e priorização da atenção primária à saúde. E o que a gente acha que candidatos e candidatas poderiam investir para melhorar a atenção primária à saúde. Então, o investimento planejado na atenção primária é a primeira proposta. Por que planejado? Porque daí a gente volta para a questão dos determinantes sociais de saúde. A saúde, ela não se dá e ela não afeta a população da mesma forma em todo o território. Existe uma coisa que a gente fala em cada município, que é a população SUS dependente. Todo mundo usa o SUS. Não existe pessoas que não usem o SUS, porque, por exemplo, a vigilância sanitária compõe o SUS, então todos nós usamos o SUS de alguma forma, ou para tomar vacina. Mas é diferente eu estar num bairro onde 100% da minha população depende do SUS para ter algum atendimento à saúde, ou eu estar num bairro onde 5% só da minha população depende do SUS para ter um atendimento. E isso vai variar de cidades para cidades. Por exemplo, a gente tem cidade no Brasil, capital, 90% da população depende do SUS. Ou seja, só 10% da população tem plano de saúde. No Mais SUS das cidades, a gente também fez o Mais SUS nas capitais, que são uma série de informações, de indicadores de saúde sobre as capitais, e isso já está no nosso site também. Então, essa informação, por exemplo, ela está lá, eu não vou lembrar exatamente agora qual percentual exato, mas ela está lá. E eu vou ter capitais onde só 30% da população, acho que 34%, acho que é o caso de Vitória, dependem do SUS. Ou seja, 60 e poucos por cento têm plano de saúde, então podem acessar o serviço de saúde por outras vias. E se eu tenho uma população muito diferente, e a ocupação dessa população na cidade é muito diferente, eu também preciso olhar para isso. O INSPER, por exemplo, ele faz um mapeamento da mortalidade materna, da mortalidade cardiovascular e por diabetes em São Paulo, mostrando como que isso é completamente desigual na cidade. Então, assim, eu não só preciso investir em atenção primária, mas eu preciso investir nisso de forma planejada. Porque eu preciso colocar muito mais força e atendimento em determinadas áreas da cidade do que de outras. Talvez em determinadas áreas da cidade, eu tenha que ter uma ampliação do meu horário de atendimento naquelas áreas. Eu não preciso fazer isso na cidade inteira. Porque às vezes as pessoas saem para trabalhar e voltam e elas só vão conseguir um atendimento de saúde quando voltarem. Ou talvez elas voltem tão tarde que o meu atendimento ele tem que estar concentrado nos pontos de deslocamento da população, então nos grandes clubes de metrô, de ônibus, e isso faça mais sentido. E daí cada cidade vai ter a sua lógica, mas o ponto é que a gente tem que olhar isso de forma planejada. E é importante a gente fazer isso ainda da transição governamental. O IEPS fez um estudo voltado para a mortalidade infantil, e ele identifica que em municípios onde os prefeitos tentam se reeleger e perdem, praticamente nos últimos 3 meses do ano, os números de consulta pré-natal despencam absurdamente. Assim. Há uma demissão maciça dos médicos contratados nesses municípios, e isso vai fazer com que você aumente a mortalidade infantil, você tenha mais crianças nascendo com baixo peso, e esse problema ele demora até 2 anos para voltar para a normalidade, para voltar para os índices de antes de atendimento. Então, esse problema da transição, que é de 3 meses, demora 2 anos para recuperar. Então, assim, não adianta eu assumir uma nova gestão e daí eu vou pensar e começar a ver o que eu tenho que fazer. Esses 3 meses de transição é super importante para que a gente já entre sabendo o que precisa ser feito, porque 4 anos é muito pouco, na verdade. Então, isso é muito importante, essa transição. A segunda proposta da Agenda Mais SUS das cidades, ela é garantir que todos os cidadãos tenham um cuidado da saúde em menor tempo. Então, quanto que é importante a gente pensar na resolução de filas? E daí, quando estou falando de resolução de filas, estou falando para os municípios maiores, porque não é responsabilidade deles necessariamente. Às vezes o problema da fila, das especializadas, das consultas, dos exames, está com o Estado.
Mas é o quanto que o município consegue fazer essa articulação e consegue deixar isso ser feito de forma clara. Agora, uma coisa que o município pode fazer, por exemplo, é pensar em soluções para que consultas não fiquem ociosas. Porque às vezes você demora 6 meses para marcar uma consulta. Daí, aquela consulta que foi marcada 6 meses atrás, quando você chega, você não pode ir. Aquela vaga fica ociosa. E você não tem mecanismos rápidos de que isso possa ser alocado. Então, usar as ferramentas tecnológicas de comunicação que a gente tem hoje para isso é muito importante. E você também pensar em protocolos de articulação com outros serviços. A gente cita um caso no Rio de Janeiro, por exemplo, de que a articulação de protocolos específicos para o tratamento de câncer infantil e o treinamento dos profissionais de saúde da atenção primária para verificar que aqueles sintomas poderiam indicar sintomas de câncer, fizeram com que as crianças hoje, em até 3 dias úteis, elas cheguem no atendimento especializado, porque se estabeleceu protocolos específicos para isso. Então, esse é um caso de sucesso, e uma das coisas mais interessantes da agenda, eu acho, é que a gente, para cada proposta, a gente traz um caso de bem-sucedido em algum lugar, enfim, para não ficar uma coisa de proposta etérea, né? Não, é legal esse exemplo que você deu, porque não é só o tempo que se leva para conseguir marcar uma consulta, que a gente sabe que é demorado mesmo. Eu ouvi isso direto, né? Pessoas comentando, ou cirurgias mesmo eletivas, né? Que são mais demoradas para conseguir marcar, que não são urgentes, mas enfim. Mas essa questão dessa articulação que você está falando mesmo, desse preparo para conseguir detectar com eficiência, já encaminhar esse paciente para o especialista adequado, não ter essa demora, né, de não ficar passando por diversas especialidades, enfim, até descobrir, de repente, aquele problema, um câncer mesmo, que tempo é precioso, né, precioso para conseguir dar início a esse tratamento, né, então isso é bem importante mesmo. Uma outra ferramenta importante quando a gente vai falar de redução do tempo na verdade, não é a teleconsulta exatamente, é a teleconsulta dos profissionais. É o profissional da atenção básica conseguir acessar rapidamente um especialista, e aí por ferramentas de telecomunicação, para ter uma opinião desse especialista, porque não necessariamente esse encaminhamento precisa ser feito. Às vezes, se o profissional da atenção primária, o médico de família, consegue conversar com o especialista, às vezes ele já consegue antecipar o exame, já consegue antecipar determinadas questões, e você não precisa necessariamente ficar na fila mais 6 meses para daí ter um exame, para daí ter um encaminhamento, assim. Outro dia eu estava conversando com um professor de medicina da USP, e ele falava isso, assim, ele falava, às vezes a gente tem que trazer ferramentas que são do norte do país para municípios como São Paulo, porque às vezes o que eu preciso é que o meu médico da família, que esteja na periferia, consiga consultar rapidamente um especialista, porque eu não vou conseguir necessariamente colocar um médico especialista lá na periferia, porque ele não vai querer ficar. Então, às vezes, usar as mesmas ferramentas de políticas que às vezes você usa no norte, às vezes na cidade, mas enfim, é entender o porquê das ferramentas, né? E daí, nesse sentido, nossa terceira proposta, ela é a valorização dos profissionais de saúde. E daí a gente pode pensar em várias formas de valorização, mas uma das formas que a gente viu que foi bem efetiva, que foi feita na cidade de Recife, é o recurso que é repassado para cada equipe ter rebatimento nos indicadores produzidos pelaquela equipe, ou seja, seria uma bonificação pela produção, mas não é uma bonificação pela produção sozinha, né? Porque assim, o problema da bonificação pela produção não é ela por si, é quando ela está atrelada a um indicador vazio, um indicador que não reflete o resultado de saúde efetivo. Por exemplo, sei lá, número de atendimentos aleatórios, enfim. Mas quando esses indicadores, eles refletem os indicadores, por exemplo, que já são usados pelo Ministério para o repasse, que é o que é considerado necessário para avaliação, isso provoca a valorização dos profissionais. Eles estão trabalhando, eles estão vendo o efeito do trabalho deles ser refletido naquele repasse que está indo para a equipe, que melhora as condições de trabalho deles. Assim. Então, isso a gente viu em Recife, virou lei, é uma das ações que a gente traz para a agenda. E daí, além disso, a gente vai falar de mais 2 propostas, né? Uma é sobre a importância da comunicação com o cidadão, então aí é da gente estruturar a carteira de serviço, e daí principalmente em municípios maiores, às vezes as pessoas não sabem aonde elas precisam ir para ter determinado tipo de atendimento. Às vezes você tem vários hospitais e
algum hospital é mais especializado em algum atendimento, a população não sabe disso. Então, estruturar melhor a sua carteira de serviço, dizer o que você faz, o que você não faz, o que você faz aonde, e ouvir o cidadão. Usar a avaliação do cidadão para cada atendimento de saúde como um indicador de qualidade e de acompanhamento do seu serviço. Isso é muito importante, porque não pode ser só os desfechos ou números gerais. A avaliação do cidadão é muito importante nesse sentido. E, por último, ações de promoção à saúde, porque não adianta a gente ficar tentando enxugar a gelo se a gente não promove ações à saúde. E daí, nesse sentido, a importância que é investir em alimentação saudável para, futuramente, o controle de doenças crônicas não transmissíveis. Hoje a gente já tem 30% da população brasileira, quase 30% com obesidade. Você vai olhar, excesso de peso já está para mais de 50%, então a gente está falando de 20 e poucos por cento de crianças e adolescentes também com excesso de peso. Então é muito importante esse controle, né? E ações de investimento em atividade física, por exemplo, no não sedentarismo, como da alimentação saudável, e daí a importância da gente controlar a alimentação a partir da escola. Porque é muito mais fácil a gente fazer essa parte da escola do que dentro da casa de cada um, é muito mais difícil. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, ano passado foi sancionada a lei e implementada de proibição de alimentos ultraprocessados nas escolas, que era uma lei que já tinha em Niterói também há um ano, e já tem pesquisas indicando que a saudabilidade das cantinas melhorou e o quanto isso pode ser importante para a saúde dessas crianças e adolescentes, né? A gente agora está com toda a discussão da tributação, da maior tributação para alimentos ultraprocessados, de uma cesta básica com alimentos in natura e minimamente processados, conforme o alimentar da população brasileira, e barateamento desses itens e carecimento de bebidas açucaradas, refrigerantes, enfim. Tudo isso que é muito importante para a ação das prevenções. E como a regulação do comércio é de cunho municipal, então isso também é muito importante agora nas eleições. Isso é feito de município em município, então isso é muito importante também. Essas são as principais 5 propostas gerais que a gente coloca, né? Elas têm seus desdobramentos dentro da Agenda Mais SUS nas Cidades, como uma forma de priorização de ações da atenção primária à saúde, para as pessoas prestarem um pouquinho de atenção agora nas promessas dos seus candidatos. Legal, acho que com certeza ficou um serviço muito legal para as pessoas poderem acessar lá, né, Júlia, para até verem com mais calma também todas essas propostas. E é legal de ter esses exemplos já de cidades que vêm fazendo isso, né? A gente não dizer que só são propostas utópicas e que dificilmente ou só a muito longo prazo que vão ser alcançadas. Não, já tem cidades que estão conseguindo implementar medidas muito legais, que já estão dando um efeito muito bom para a saúde pública. Então é bom saber, né? Você citou aqui alguns exemplos, né, de cidades que vêm tomando iniciativas importantes e das pessoas entenderem, olha só a importância que a questão política na sua cidade é importante, você participar desse momento como cidadão. A gente sabe que tem muita gente que às vezes não quer se envolver, não gosta de política, mas é um momento para a gente refletir, para a gente se propor a refletir e prestar atenção em todos esses indicadores aqui que a gente falou, essa questão social, como que ela afeta a saúde, como que a gente pode ter força para também mudar esse cenário, né, e de repente, pensar sobre candidatos que estão alinhados aí com essas propostas, né. Importante a gente olhar porque os nossos candidatos estão propondo, e principalmente se a promessa tem fundamento, né. Bom, e tudo isso que a gente falou aqui, né, os dados do estudo, para quem tiver mais interesse, o site é o IEPS, IEPS, né, que é o Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, ieps.org.br, pode navegar por lá e ver aí todas essas informações que a gente estava aqui discutindo, né. Eu conversei com a Júlia Pereira, que é analista de relações institucionais do IEPS, e ela também é antropóloga, mestre em demografia, doutora em políticas públicas. Então, Júlia, te agradeço muito aí pelo bate-papo, pelas informações aí tão importantes, espero que traga muita consciência aí para todos nós, para a gente poder valorizar e pensar sobre tudo isso, né? Sobre a nossa saúde, ela é o bem mais precioso que a gente tem, né? Obrigada a você, Carolina. O
Grupo Rádio Web, produção e apresentação Carolina Cassola, edição de áudio Marcelo Bonora, coordenação da RWCast Rafaela Martinez, gerência de conteúdo Mariana de Freitas. Se você gostou desse conteúdo, curte e compartilhe. Segue também o canal no YouTube e no Instagram, @PodeFalarDeSaúde. E aproveita para conferir os episódios anteriores, tá bom? Até o próximo!